conversas. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo, algumas pessoas me conhecem aqui, sou o chefe de gabinete da nossa prefeitura municipal. Gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos, termina agora essa noite. O professor Samuel vai coordenar aqui a nossa oficina, esse é um momento muito importante dele estar explicando como é que vai ser o plano diretor, mas principalmente da comunidade estar vendo, dando a sua opinião, vendo alguns pontos importantes para a gente ser deliberado. Aproveitem esse momento, vai ser um momento de muita oportunidade para a comunidade. Eu queria abrir inicialmente, antes do professor Samuel estar explicando, com o Roberto, ele é o representante aqui da mutuária aqui da região, para explicar um pouquinho para vocês, aqui, esse aqui é o representante dessa área aqui, do centro, Boa Parada, Vila Juntos, Cubatão e Vila Hoffman, que ele vai explicar um pouco, e a gente ter essa participação de toda a comunidade, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, por essa referência. As outras reuniões, foi dada essa oportunidade para esse grupo que fala, mas evidentemente que é o professor. Eu queria, sim, falar da importância desse momento para a nossa cidade, para o nosso município. E falo município porque, quando se fala cidade, se interpreta como se fosse um espaço urbano. Mas nós estamos trabalhando e lutando para que esse plano seja um plano para o município, e não só para a cidade, não só para a área urbana. Eu faço parte desde que foi criado o primeiro conselho da cidade, em função da implantação do plano diretor de São Pedro. Eu faço parte dos conselhos sucessivos que aconteceram na cidade. Então, eu venho acompanhando essa caminhada do nosso plano diretor, e eu lamento, que hoje tenha pouca gente aqui, e teve pouca gente em Santa Teresa também, porque a gente ouve reclamações da população e de pessoas que têm interesses particulares, que se conflitam com o plano diretor e que fazem críticas, às vezes infundadas, ao plano diretor. Algumas críticas são justificadas, e para isso tem o conselho, para isso nós estamos aqui também para rever o plano. Então, essas pessoas tiveram a oportunidade, estão tendo hoje, novamente, para aparecerem e apresentarem as suas queixas ou as suas sugestões, de repente. Mas, enfim, quem está aqui deveria estar, e vamos tirar uma boa limonada desse limão que nós temos na mão. É isso? E conclamo a todos vocês assim, que nos ajude a fazer o melhor plano que se tem alcança para os próximos 10 anos, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor para se viver. Ok? E contamos com a parceria desse pessoal da Universidade Federal. Obrigado. Obrigado, Roberto. Então, boa noite, todas e todos. Quinta-feira à noite, chuvosa, um pouco fria, Então, a gente sabe que depois do dia inteiro de trabalho, ter disposição para participar de reunião é sempre um esforço complementar. Muito obrigado. A gente está na sequência de reuniões dessa semana. A gente fez a Santa Filomena na segunda-feira, na terça-feira São Sebastião, ontem mais Santa Teresa, hoje a gente está aqui. E a ideia dessas reuniões é a gente poder cada vez mais aproximar o que vai ser o plano diretor das expectativas, e do que a população tem como demanda. E a ideia da oficina de hoje é, sobretudo, a gente poder discutir quais são as qualidades. Alguns colegas, o Roberto participou de 3 oficinas, o Jonathan participou ontem, a oficina foi eleito representante suplente lá da localidade de Santa Teresa, o Luiz também participou de 3 oficinas, lá do Pagará também veio de 3 oficinas. A gente tem representantes do Conselho também participando. A Kátia também participou da oficina de São Sebastião, que foi uma oficina bastante quente, bastante participativa. Então, para a gente é uma forma, nós somos a Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura, nós temos parte da equipe que está aqui hoje, a Natália, o Igor, a Júlia, o Surelso, também que é do Departamento de Geociências, eu sou do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Tem outros profissionais, geólogos, advogados, que fazem parte da equipe, mas a gente vai fazer o meio de campo. O nosso papel aqui não é de elaborar o plano diretor de acordo com o que a gente acredita que seja as necessidades da demanda de São Pedro de Alcântara. A gente vai dar o suporte técnico para que a população e o Conselho de Desenvolvimento Municipal decidam. Então, nosso papel aqui é muito mais ajudar o processo, fazer a participação, coletar as informações, sistematizar, fazer leitura técnica, fazer mapeamento, cartografia, trazer dados socioeconômicos, para ajudar, obrigado pela presença,
ajudar a população a ter uma decisão esclarecida. Então, esse é o papel fundamental que a gente tem aqui. Então, a gente tem hoje 2 objetivos principais dessa oficina. Um deles é a gente discutir os problemas e qualidades, né, do município, também aqui da região central, da área central. E uma outra coisa que é bastante importante, a gente vai eleger um representante suplente da localidade para o conselho. Vocês vão ver a importância que o conselho tem também. A ideia da apresentação aqui, eu vou sucintamente apresentar as etapas do plano diretor que a gente tem, a metodologia de elaboração, e é bem importante que a cada etapa a gente reforce isso, porque a gente quer muito ser cobrado, né? A gente tem um convênio, essa metodologia, essas etapas aqui foram aprovadas pelo conselho, depois foram apresentadas e aprovadas na audiência pública de lançamento que a gente teve agora em outubro. Então as regras do jogo estão aí, como é que a coisa tem que caminhar, quais são as etapas, os produtos, os processos. E a gente gostaria muito de ser cobrado para que tudo acontecesse da forma adequada. Tá? Então, por isso que a gente vai apresentar uma parte inicial da metodologia e depois a gente vai introduzir um pouco de debate sobre o plano diretor. Eu não sei até que ponto, qual que é a proximidade que vocês têm com o plano diretor, né? Qual que é a intimidade com esse tema. Né? Às vezes a gente pode parecer que é um bicho de 7 cabeças, complexo, e realmente é. É um instrumento normativo, tem um monte de mapa, um monte de tabela, mas no final das contas o papel dele é muito concreto no dia a dia de vocês, né? No cotidiano. Né? No sentido de onde é que a cidade, né? Quando vocês têm uma área residencial, se instala, por exemplo, uma serralheria aqui do lado, que começa a incomodar a vida de vocês, isso tem a ver com o plano diretor, no sentido de, às vezes, evitar esse tipo de conflito. Né? Quando a gente quer construir um comércio, um serviço em determinada área, é possível que isso aconteça, é interessante que isso aconteça, o plano diretor de alguma forma faz. Para onde é que a cidade tem que crescer? Quando a gente tem, por exemplo, ocupação em áreas, né, com suscetibilidade, onde pode ter escorregamento, onde pode ter inundação, muitas vezes o plano diretor não reconhece essas áreas, permite que se ocupa lá e depois alega que é uma área que tem fragilidade. Quando vocês, sei lá, tem que levar todo dia o filho de vocês, o neto, né, para a escola, né, a pé, a localização da escola é uma coisa muito importante. Se ela está localizada num lugar ruim, numa rua sem saída, né, isso dificulta o dia a dia de vocês. E o papel do plano diretor talvez orientar um desses equipamentos, né, novos, os que já está construído não tem como demolir, né? Mas os futuros novos, onde é que seria um local bom para ele funcionar, para que as pessoas tenham mais acesso. Então o plano diretor ele cuida do dia a dia, tenta organizar o crescimento da cidade. Então ele é uma coisa que tem muito a ver com o que vocês vivenciam. Então às vezes a gente vai falar de termos técnicos, mas assim, vocês têm o conhecimento sobre o município que a gente não tem. Nós somos lá da área de Florianópolis, né? A gente vem aqui, fez trabalho de campo, está fazendo bastante leitura, mas o detalhe, né, a minúcia, assim, a questão de saber como é que funciona, onde é que o carro aperta, né, no dia a dia da cidade, é muito importante que a gente ouça isso de vocês. E o objetivo é justamente juntar as duas percepções. Né? A percepção dos técnicos, somos nós, com a percepção da população, e tentar daí tirar um plano diretor que seja mais adequado. O Elcio estuda planejamento urbano há muito tempo, ele sabe muito bem que ele tem quase 100 anos de planos diretores no Brasil, e muitos dos planos diretores, às vezes, aconteciam a contratação de uma equipe técnica, né, vinha lá de Porto Alegre, 4 arquitetos, vinha para São Pedro de Alcântara, né, falavam, olha, esses são os problemas da cidade, as soluções são essas, mas os problemas que ele enxergava e as soluções que ele enxergava para adequar. A gente sabe que muitos planos diretores não funcionam justamente porque eles não têm esse link do dia a dia da população. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. A gente gostaria muito que fosse uma participação bastante ativa. Né? Tá? E eu então vou só tomar liberdade de apresentar, pode ser 20 minutinhos aqui, a metodologia geral, depois a ideia é a gente fazer 2 atividades com vocês para tentar coletar qualidades, defeitos, problemas e qualidades, primeiras expectativas que vocês têm. Depois vai ter eleição no final. Esse aqui eu já falei, essa aqui é a nossa equipe, né? Todo mundo tirou foto bonita, sorrindo. Tem pessoal que está mais bonito na foto que na realidade, né? Mas tem outro pessoal que é bonito mesmo. Eu estou brincando, mas a questão aqui é em relação, né, a gente tem formações, né, tem o Marcelo Leão, que é uma referência em direito urbanístico, o Elcio, que é uma referência em planejamento urbano, geógrafo, arquiteto, geólogo, então, né, entender que é uma equipe multidisciplinar. E é necessário para o plano diretor isso, porque a gente tem que fazer várias leituras que não são fáceis de fazer. Tem até fotógrafo ali. Tem até fotógrafo. E aí, é importante, porque a gente vai ter que ter uma leitura, por exemplo, sobre as áreas de risco. A gente precisa ter um geólogo para isso. Sobre a questão de regularidade fundiária. A gente precisa ter alguém do direito urbanístico que ajude. Né? Então, é importante ter uma equipe multidisciplinar. É um convênio de cooperação técnica, né? Então nós somos
eu sou funcionário público, eu sou funcionário público, aqui são todos bolsistas de graduação, mestrado, doutorado, a gente não tem interesse econômico no projeto em si, né? O que a gente tem aqui é uma forma de alguma forma, trazer o conhecimento que a universidade produz para cá, e ao contrário, trazer as demandas da sociedade para a gente poder, de alguma forma, levar para a sala de aula, formar, né, mestrado, doutorado, arquiteto, geógrafo, né, faz parte, nosso objetivo institucional é formar, né, capacitar profissional, e isso para a gente é muito importante, é uma oportunidade muito boa daqui, em São Pedro de Alcântara. A gente está fazendo isso com muito cuidado, com muito carinho, como a gente faz, como a gente acha que deve ser feito, porque a gente quer poder ensinar isso em sala de aula. Imagina se no quintal de casa, isso aí foram meus alunos, né? Imagina se eu faço uma coisa aqui em sala de aula falou, né? Falou. Para mim é uma incoerência, eles vão querer me cobrar porque eu estou sendo coerente com o que se fala, né? Então, para a gente é muito importante ter essa preocupação, ensinar o que pratica, praticar o que ensina, né? No final das contas. Então, o plano diretor, já falei o que é o plano diretor. A gente, uma coisa importante, né? São Pedro de Alcântara já tem plano diretor, então não é uma elaboração de um... A gente não está elaborando o plano diretor, a gente está fazendo a revisão do plano diretor. Mas, fundamentalmente, a gente está fazendo o plano diretor novo. Por quê? Porque a gente está fazendo toda a leitura nova. Né? O que era São Pedro de Alcântara 12, 13 anos atrás, quando foi elaborado todo o plano diretor, não é o mesmo atualmente. Então, a gente está fazendo todo o diagnóstico, a leitura. A prefeitura poderia ter contratado aí 2, 3 arquitetos só para dar uma ajustada no plano diretor e falar que é uma revisão. Na verdade, a preocupação foi de fazer uma análise completa e poder ter um plano diretor a partir dessa leitura. Aqui é importante, vocês veem, né, aqui a gente chama do desenho da participação, a gente tem a equipe técnica da prefeitura e da UFSC, a gente não está nem na base da pirâmide, nem no topo da pirâmide, uma pirâmide invertida, né? A gente está no meio de campo, nosso papel aqui é de diagnóstico, apoio à leitura, né, sistematização dos resultados, a base da participação é isso aqui. Então, vocês devem ter recebido uma fichinha sobre o questionário, né? A gente gostaria muito que vocês pudessem responder. É um questionário de 15 minutos e tenta pegar aspectos sobre mobilidade urbana, questão ambiental, questão de escola, posto de saúde, né? Todos os temas, socioeconômico, emprego, essas coisas, patrimônio histórico, são vários temas que estão ali que a gente gostaria de ter o máximo de resposta possível. Antes das oficinas, no começo, ele estava com 86 respostas, gostaria de chegar a umas 200. Quanto mais respostas, mais confiabilidade a gente vai ter. Porque a gente vai ter maior diversidade de público. Né? Se imagina todas as pessoas só do centro responderem, a gente vai ter só a visão do centro. Se só, né, o pessoal, os jovens de 20 anos responderem, vai ter a visão só dos jovens de 20 anos. A gente gostaria que maior quantidade de pessoas diferentes respondessem. Então, se vocês pudessem responder, pudessem convidar pessoas que vocês conhecem para responder, para a gente seria bastante bacana. Então, um dos elementos é esse questionário, e o outro são essas oficinas territoriais. Então, a gente está na 4ª oficina e está fechando o primeiro ciclo de oficinas hoje. Né? A gente vai fazer um segundo ciclo de oficinas, provavelmente no mês de março, no ano que vem, fevereiro, março, mas lá naquela oficina vai ser para discutir proposta. Talvez vocês já tenham vindo aqui hoje com um monte de ideia do que poderia ser a cidade, então a gente tentar segurar um pouquinho, porque a ideia da oficina de hoje é discutir problemas e a gente poder fazer uma leitura. Saber quais são os problemas. Porque se a gente não tiver um acordo sobre os problemas, dificilmente vai ter um plano diretor efetivo. Né? Uma boa pergunta é a metade da resposta, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, é um pouco essa leitura. Se a gente fizer o diagnóstico errado, é provável que a gente faça o plano diretor equivocado também. Então, a próxima reunião vai ser março? A próxima, provavelmente, fevereiro e março. Mas daí eu vou explicar na sequência, a gente já deve vir com um conjunto de diretrizes para discutir propostas do plano diretor com vocês. Então, só segurar um pouquinho, hoje eu vou tentar trabalhar sobre a leitura. Né? Então, a base da participação está aqui, a gente está no meio de campo, e tem as instâncias decisórias, né? Que é o conselho, basicamente é o conselho de desenvolvimento territorial, né? Tem vários representantes de vocês aqui. Né? E não é que a gente está inventando isso, é o plano diretor atual que estabelece, essa é a responsabilidade do conselho, né? Acompanhar, controlar o processo, decidir o conteúdo final do plano diretor. Então, fiquem tranquilos que não é a UFSC que vai fazer o plano diretor, não é a equipe técnica da prefeitura. Né? A gente está dando suporte, quem vai decidir mesmo, né, é o Conselho de Desenvolvimento Municipal, e a gente vai ter as audiências públicas e a conferência final. A gente teve em outubro, agora no começo de outubro, uma primeira audiência pública que foi para lançamento do plano diretor, apresentação de metodologia, etapa, olha, é isso, assim vai funcionar, é assim que é a regra do jogo. Então, a gente quem vai apresentar aqui foi o que foi apresentado naquela audiência pública. Tem mais uma audiência pública, provavelmente até o final desse ano, se tudo for bem, que é a audiência pública para apresentar o diagnóstico, a leitura da cidade. O que tem de problema, o que tem de qualidade, né? Tem um acordo sobre isso. E aí a gente vai ter depois uma conferência final, que é para a decisão do conteúdo mesmo, a parte do conteúdo do plano diretor. Então essas são as etapas, né? Ô, professor, por favor, Roberto. volta lá, Lando. Claro, está comigo.
o Conselho, na verdade, juntamente com as decisões públicas finais ali, né, a gente prepara e apresenta o plano, porque isso vai precisar de uma aprovação legislativa, que seria para dar um suporte legal. Né? O suporte legal que ele dá é a Câmara de uma votação ordinária lá. O nosso convênio com a Prefeitura vai até o momento de entrega do anteprojeto para o Legislativo. Exato. Ali que se encerra a nossa responsabilidade. Mas a gente sabe que o plano diretor tem pelo menos 3 momentos chaves: a elaboração, a tramitação na Câmara e a implementação. Se a gente escorregar em algum desses momentos, aí a gente pode... A gente espera que a gente faça um bom diagnóstico e apresente um bom plano, para que, eventualmente, os vereadores que devem estar aqui acompanhando, para ter noção do andamento da coisa, tivesse já uma base mais concreta para votar, para não correr o risco de chegar lá e eles retalhar o plano, né? Então, quanto mais assim, fidedigno o plano de acordo com as nossas necessidades, e dificilmente a Câmara poderá alterar significativamente. E se a gente tiver a intenção de alterar, nós temos que reunir forças, né, legítimas, né, porque nós participamos desses trabalhos de elaboração, para fazer pressão, uma pressão legítima e política, para que não aconteça esse detalhe. Esse talvez seja uma das heranças bem positivas do processo participativo que funciona bem, né? É ter as pessoas que acompanham e controlam o processo depois da implementação do plano. Porque senão muitas coisas depois acabam se desvirtuando de acordo com, às vezes, com o vento a favor, o vento contra, a gente sabe como funciona nessa lógica, né? Então, tanto o Conselho está acompanhando as etapas, né, que vai fiscalizar os processos, como a gente tem pessoas que depois gerem essa legitimidade do plano. Porque se o plano chegar lá na Câmara de Vereadores sem muita força, né, pode acontecer de que ele seja descaracterizado. A gente tem experiências muito positivas de planos diretores que chegaram com aprovação por unanimidade no Conselho, depois foram aprovados por unanimidade na Câmara de Vereadores, e tem exemplos que são muito ruins. Florianópolis é um monte de exemplo. Passou 11 anos discutindo plano diretor, chegou na Câmara, 300 emendas do Poder Executivo, o Poder Executivo levou o documento, né, para a Câmara, ele colocou 300 emendas, depois o Poder Executivo levou mais 300 emendas, então, quer dizer, uma coxa de retalhos. A gente fala isso como exemplo, mas a gente tem convicção. Os primeiros passos que foram dados aqui, a relação com o Conselho, das oficinas, a forma como a população tem participado, o alinhamento de algumas percepções, acho que dá um pouco de tranquilidade para a gente de que vai chegar lá com uma condição boa. Mas tudo não depende da gente, depende da população, depende da participação, depende do Conselho, então a gente espera ir construindo essa relação de confiança ao longo desses meses. Então, nossa expectativa aí é de junho, final de junho do ano que vem, final de junho, começo de julho do ano que vem, entregar essa versão preliminar para a Câmara de Vereadores. Vamos estar no ano eleitoral. Então, a gente sabe que isso é uma complexidade, um problema um pouco a mais que a gente vai ter que chamar. Então, uma coisa que a gente gostaria também é blindar um pouco, né, o Conselho, blindar um pouco as oficinas, para que a gente tente discutir dentro do possível interesse da comunidade em relação ao plano diretor. Tá? Então, é uma coisa que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. A gente passou por esse município de Nova Serrana, município de 110 mil habitantes, durante o período eleitoral. Foi tranquilo. Tá? Mas a gente sabe que não necessariamente vai ser. Então, isso é uma coisa para a gente também tentar tomar cuidado, ficar um pouco alerta. Né? Então, lá no final do mês de julho, a gente tem 5 etapas. A gente está nessa segunda etapa aqui, que é da leitura da cidade. A leitura da cidade é a junção da leitura técnica comunitária. A gente está nesse primeiro ciclo de rodadas territoriais, né, das comunidades. Estamos hoje fechando o primeiro ciclo, com a reunião aqui no centro. Né? Depois a gente vai fazer sistematizar tudo que a gente levantou de dados, tudo que a gente levantou de dados, de informações, apresentar para o Conselho. Olha, pessoal, isso aqui foi o que veio da comunidade, isso aqui foi o que veio do questionário, isso aqui foi o que veio da leitura técnica. Esses pontos aqui são convergentes, esses aqui são complementares. E mostrar para o Conselho, de tudo que foi levantado, esses aqui são os 8 problemas mais estruturantes que nos parecem que o plano diretor deve enfrentar. Porque vai aparecer, você não vê hoje, vai aparecer muita coisa que não tem a ver com o plano diretor. Apareceu a questão de ligação de energia elétrica, falta de médico no hospital, buraco na rua, isso tudo é importante, é legítimo a população reclamar disso. Mas o plano diretor não consegue resolver, né? Não é papel do plano diretor resolver essa questão. Então, não necessariamente tudo vai estar apresentado para o Conselho, ele vai ter que hierarquizar, apresentar para o Conselho, e o Conselho fala, não, olha, é isso, esse problema, a gente vai fazer uma outra audiência pública apresentando. Vocês estão de acordo que esses aqui são os problemas estruturantes, é isso aqui que o plano diretor deve tentar enfrentar, né? E a audiência pública vai dar ok disso, né? E aí a gente inicia a parte de conteúdo do plano.
E aí o que acontece? Conteúdo plano a gente divide em dois momentos. A gente não vem, vocês imaginam a gente chegar aqui em março, uma oficina aqui e falar: o que vocês querem do plano diretor? Vai estar o cara aqui e falar: olha, eu quero que no meu terreno a gente tenha 6 pavimentos. No meu terreno eu quero uma serraria. No meu eu quero que a minha construção fique a 2 metros da rua. Na minha eu quero construir em cima do rio. Vai ter de tudo. A questão o que é? A gente não pode iniciar a discussão da proposta do plano diretor nesse tipo de varejo. A gente tem que tentar ter um consenso sobre o que é estruturante do plano. Para onde é que a cidade vai crescer? Para onde é que ela não pode crescer porque tem condicionante ambiental, tem área de risco? Onde é que a gente vai estruturar a cidade? Onde é que falta equipamento de saúde e educação? E tem que ter um acordo sobre isso para depois a gente poder discutir as minúcias. Então o que a gente faz? A gente faz em cima do que vem da leitura da cidade, a UFSC, junto com a equipe técnica da prefeitura, a gente elabora um conjunto de diretrizes. O que quer dizer? Olha, pessoal, vocês elencaram lá na leitura, na parte da leitura da cidade, que o principal problema da cidade de município de São Pedro de Alcântara era a ocupação irregular e irregular. Não estou falando que é, só dando um exemplo. Olha, para esse problema estruturante, a gente está sugerindo tal e tal instrumento. O segundo problema estruturante era a questão, sei lá, de mobilidade da área central. Falta espaço para ciclistas e para pedestres. Estou chutando qualquer coisa. Olha, então para esse problema a gente está sugerindo essa e essa diretriz. Então a gente vai sugerir em cima dos problemas que vocês já acordaram. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma segunda rodada de oficinas dos bairros. Falando, pessoal, olha, essas aqui são as diretrizes que a gente está propondo. Vocês estão de acordo, não estão de acordo, faltou alguma coisa, pode ser complementado, não pode ser complementado. Tendo acordo sobre essas oficinas e o que vier das oficinas de forma complementar, a gente discute com o conselho, apresenta para o conselho: olha, veio isso da oficina, a gente alterou tal aspecto, porque veio tal consideração, e aí a gente começa a elaborar a etapa 4, que é a versão do plano diretor completo. O documento do plano diretor é um documento bem chatinho, né? Quem trabalha com direito, quem trabalha no dia a dia da construção, né? Sabe que é um documento cheio de artigo, tabela, índice e tal, só que é um documento necessário para poder regular as coisas, né? Então a gente elabora a versão completa do plano diretor, né? E faz uma discussão com o conselho e você fala: olha, tá bom, é isso aí, a gente faz um período de consulta pública. E a consulta pública pega a seleção preliminar e coloca à disposição da população. A gente sabe que tem comunidades com dificuldade de acesso à internet, então a gente vai fazer esse formulário online, disponibilizar online. Em alguns locais queremos disponibilizar físico com ficha para o pessoal poder acompanhar. A pessoa vai poder ler e vai poder sugerir modificações. Faltou tal coisa, faltou tal aspecto não está adequado. Lá na oficina eu falei tal coisa, não foi considerado. Sabe? Quem tem ela achar é importante para modificar. O que a gente vai fazer é sistematizar tudo isso. Só que a gente já tem que alertar desde agora que nem tudo que vier da consulta pública vai ser incorporado no plano. E por que não vai ser incorporado no plano? Vocês imaginam? Vocês imaginam que a gente está aqui no centro discutindo, aqui no centro, no máximo, o que a gente quer é tal coisa. A gente quer isso, tal, né, vai ter edificação de tal característica. Chegar no final, a pessoa fala: não, mas eu quero que lá seja prédio de 80 andares. E aí a gente vai incorporar aquilo que a pessoa lá no final colocou e fala: não, isso aqui é um aspecto que foi contrário ao que veio das oficinas da leitura técnica comunitária. Isso aqui a gente sugere não incorporar. Mas vão vir ideias boas. Angelina, a gente está iniciando esse processo de enviar ideias bacanas de complemento ao que a gente tinha proposto. Só um exemplo bem concreto. A gente tinha um instrumento lá que o nome é uma palavra: direito de preempção. O que é direito de preempção? A prefeitura tem direito de preferência de um terreno quando ela quer implantar uma escola. Então, o proprietário, quando ele for vender aquele terreno, se a gente demarcar ele como direito de preempção, ele oferece para a prefeitura. A prefeitura pode dizer que não quer, ele entrou. Mas é preciso uma forma da prefeitura reservar um espaço para algum tipo de equipamento importante. Vai precisar construir um hospital, precisa construir uma escola. E aí o que aconteceu? Lá em Angelina fala: geralmente isso é pensado para a construção de escola, mas aqui seria interessante ter um direito de preempção nesse terreno aqui, porque aqui foi mapeada uma área que é uma barreira, a parte de extração de barro, que para a gente é essencial para a manutenção das estradas. Um município que tem quase 1.200 km de estrada de chão. Para a realidade deles é muito importante ter aquilo ali como uma barreira, um acesso a material de boa qualidade, de silo, para poder fazer a manutenção da estrada. A gente não tinha nem imaginado isso. E é um ótimo exemplo, uma ótima contribuição ao plano diretor. Então, quem trouxe foi a população que trouxe, exatamente. Então, se tudo é certo, da consulta pública a gente sistematiza tudo, apresenta para o conselho, a gente incorporou tais propostas não foram incorporadas e a gente não sabe o que vem daqui. Pode ser que venha 20 contribuições, a gente fez para diretores de Nova Serrana, lá em Minas Gerais, vieram 25 contribuições. São José fez consulta pública, vieram 300. Navegantes, um município bem menor que São José, veio 2.400 contribuições.
Então, a gente não sabe o que vai, pode ser que venha muita coisa, mas a gente vai ter que dar resposta a tudo. Cada uma delas. Isso foi incorporado por isso, não foi por isso, e isso tudo vai ser transparente. A participação, ou às vezes até uma participação, sei lá, tu mobiliza algumas pessoas só para falar aquilo que tu... E a pessoa repete aquela coisa para reforçar. Então, às vezes pode ser uma... A gente não sabe, não sei o caso específico lá, mas às vezes pode ser. E tendo o documento final, a gente faz uma conferência. O que é a conferência? Uma audiência pública aberta, né, onde a gente vai discutir a versão final do plano diretor, todo mundo vai poder falar, só que só o conselho pode votar. É o conselho que é o guardião. Vocês veem que todas as etapas aqui, ó, todas elas, a gente passa pelo conselho. Então, o conselho é o guardião desse processo, e o guardião do produto final. Tem a responsabilidade de fazer isso. Tá? Então, essas são as etapas gerais. Então, entrando um pouco na dinâmica, a gente está hoje aqui na área urbana 2, 5 de outubro, no antigo Teatrinho, né, que pega essas localidades de Boa Parada, Vila Ralph, Centro, Vila Juntos e Cubatão. A gente já passou, né, na segunda-feira lá na área rural 2, em Santa Filomena, na terça-feira lá no São Sebastião, e na quarta-feira ontem lá na Santa Teresa. Então essas foram as reuniões. E aí o que a gente vai fazer agora, só para puxar um pouco a discussão do que o plano diretor realmente pode ajudar ou não, a gente vai colocar algumas perguntas, a ideia não é respondê-las necessariamente, mas só para a gente inserir um pouco o tema do plano diretor. Vocês moram na área central, provavelmente é a área mais equipada do município, né, onde tem um pouco... O comércio onde existe aqui, né? O equipamento de saúde, a educação geralmente está por aqui. Não é a realidade de muitas localidades. Mas mesmo acho que para vocês deve ter um pouco essa situação de vocês precisarem sair do centro para alguma coisa. Às vezes para ir para uma escola, às vezes para ir para um emprego, às vezes para ir para algum tipo de médico um pouco mais especializado. Uma pergunta importante do plano diretor é o que faz vocês cotidianamente saírem do bairro, do município de vocês? O que faz vocês irem para São José? O que faz vocês irem para a região do Lago, centro de Florianópolis? É claro, a gente não vai conseguir ter a mesma complexidade de uso e atividade do centro de Florianópolis aqui. Mas o que a gente pode, às vezes, é incentivar algum tipo de diversificação a partir de algumas estratégias. Quando a gente fala não tem comércio, às vezes, da forma como a cidade se organiza, né, tens aqui um posto de saúde aqui, uma praça lá, o ponto de ônibus para lá, vai meio que dispersando a população, isso não gera condição para ter comércio, porque o comércio lá não tem gente. Agora, se tu coloca um posto de saúde perto de uma escola, perto do ponto de ônibus, vai ter muita gente circulando ali, que é um pouco o que acontece ao redor da praça, aqui dessa praça. Então, vocês têm um pouco disso. É claro que em outras localidades isso é possível de fazer também. Então, essa é uma questão que o plano diretor pode ajudar. A gente não pode obrigar, né, a Kátia a abrir uma padaria. A Kátia vai abrir uma padaria lá no São Sebastião. São Sebastião de Fora. A padaria é totalmente diferente. Então, o projeto não tem como obrigar a fazer nada, né? Não tem como obrigar a abrir farmácia e tal, mas a gente pode ter estratégias para que isso apareça. Né? E aí é uma questão de planejamento urbano também. Um outro tema. O que vocês acham que vai ser o impacto da pavimentação da SC 281? Né? Então, a gente sabe que veio a ordem de serviço, né? O governador teve essa semana aqui. Isso já não é a primeira ordem de serviço que sai, né? Mas pode ser que essa seja uma ordem de serviço que saia do papel efetivamente. E qual tipo de impacto isso vai trazer? Porque é aquela coisa que pode ter um impacto positivo e negativo. Talvez vai ter um fluxo de passagem aqui, né? Porque não só a 281 está para ser pavimentada, mas também a via que liga o centro de Angelina a Major Gersino, né? Que cria uma conexão de toda a parte do Vale do Itajaí, do Vale do Tijucas para cá. E que pode, não dá para dizer que vai ser uma nova 282, não vai ser. Mas vai ter um fluxo de passagem e às vezes, se a 282 estiver problemática, né, pode ser que aqui seja uma rota alternativa. E aí, como é que a gente tira proveito disso? Porque isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Vocês devem conhecer um monte de exemplo de cidade pendurada numa rodovia. Onde a casa está de frente para a rodovia, a escola de frente para a rodovia, a pessoa sai do portão de casa e está ali o caminhão passando. Será que isso é bom para o município? Que tipo de uso pode acontecer ao redor da rodovia? Como é que a gente, às vezes, pode organizar as áreas de habitação de moradia ser um pouco mais preservadas desse fluxo de passagem? Então, isso tudo é questão de planejamento. Talvez seja esse momento de discutir em São Pedro de Alcântara, né? Enquanto ainda o impacto não aconteceu. Um outro tema sobre áreas de risco, né? Se vocês entendem que existe esse problema em São Pedro de Alcântara, né? Questão de erosão, né? Escorregamento de morro, questão de áreas de inundação, é muito interessante. Você quer a foto, né, de algumas áreas onde aconteceram recentemente problemas, né,
de escorregamento. A gente fala disso aqui, eles só são marcados, esses pontos, pela Defesa Civil, quando acontece algum tipo de movimento de massa, mas tem moradia junto. Isso aqui acontece pelo território inteiro. Só que às vezes a gente não vê, porque não tem moradia junto, então não aparece como problema. Agora aparece como risco quando a gente tem moradia, área ocupada junto dessas áreas suscetíveis. É um problema para vocês? Isso, essa questão do alagamento. Essa aqui é uma foto de São Pedro de Alcântara de novembro do ano passado, bem recente. Eu sempre trago isso como exemplo, porque a gente está num contexto onde isso aqui ainda está na memória. Porque a gente fez uma rodada dessas aqui de discussão lá em Angelina em setembro do ano passado. E o pessoal falava, aqui nunca encheu, aqui nunca desmoronou. Aí não deu 2 meses, aconteceu vários casos de inundação e escorregamento onde nunca tinha acontecido antes. Tu tens formas, estudos técnicos que demonstram quais são aquelas áreas com mais suscetibilidade, aquelas tanto para escorregamento quanto para inundação. Então, o fato de nunca ter acontecido não significa que não vai acontecer futuramente. Até porque o regime de chuvas, de concentração de chuvas, está modificando. Então, isso é muito importante. Nos parece, tecnicamente, é um tema super importante para um território onde a topografia é bastante acidentada. Só que a São Pedro de Alcântara tem área de expansão, tem área urbanizada um pouco ainda relativamente segura. A Angelina, a situação é bem mais complicada. A Angelina é quase tudo só vale encravado. Ou é rio ou é morro. Então lá a discussão é muito mais difícil, porque a população, às vezes, para ter a casa, ela tinha que ocupar uma área de risco. Então a gente teve que fazer uma negociação, porque a gente, como técnico, não tem como viabilizar um plano diretor que permita colocar as pessoas numa situação de risco. Se a gente sabe que é isso. Mas, tecnicamente, as informações mostram que é uma área de risco alto. Só que é importante a população ter conhecimento disso e também ajudar a controlar. Porque senão acontece cada um faz do seu jeito, não obedece para o diretor, e aí vai, a cidade vai acontecendo. Outra coisa, ligada a equipamentos. O que é equipamento de serviço público? Posto de saúde, escola, parte de cultura, de segurança. Como é que está a distribuição disso? São Pedro de Alcântara. Tem áreas que são muito bem servidas e áreas que não são servidas. Tem áreas que tem população que precisaria ter equipamento de saúde e educação e não tem. Qual é a percepção que vocês têm sobre isso? Para a gente é muito importante, e a gente sempre comenta no contexto de Angelina, São Pedro de Alcântara, de Ancap, a gente está trabalhando esses 3 planos diretores. Construir uma escola é um tipo de equipamento que ele vai ter um impacto por várias gerações. Porque a gente não tem tantas escolas em São Pedro de Alcântara. E a escolha de onde vai ser uma escola vai ter um impacto muito grande. Às vezes é diferente de falar, se errar uma, ela vai construir 10 escolas por ano, porque tem demanda, tem recurso. Aqui a gente tem recurso restrito, a população não cresce tanto. Então, onde a gente vai escolher a localização disso é algo que é uma herança que a gestão atual, a futura, vai deixar para a vida uma ou 2 gerações de crianças vão ter que passar por aquela decisão que foi tomada anteriormente, de localizar a escola. Então, isso é uma questão importante. É algo que está bem distribuído, o pessoal tem acesso à escola, à saúde, funciona ou não funciona. O outro tem relação à infraestrutura. A infraestrutura tem a ver com saneamento básico, água, esgoto, drenagem, resíduos para coleta de lixo, mas tem a ver também com iluminação pública, com a parte de pavimentação de via, com transporte coletivo. Como é que funciona isso? Você vê de Alcântara. Está ruim, está bom? Onde é que funciona, onde é que não funciona? Claro, o plano diretor ele não é um plano de saneamento básico. Mas é interessante que, por exemplo, compatibiliza onde eu vou poder colocar um pouco mais de pessoas, aumentar um pouco a densidade, permitir um pouco mais de comércio e de serviço, de repente onde já tem infraestrutura, onde tem acesso, porque ali as pessoas vão ter uma condição melhor de moradia. Então essa é uma questão também bastante importante de planejamento. Outro aspecto, questão ambiental. É um patrimônio que São Pedro de Alcântara tem, em relação ao patrimônio paisagístico, ambiental. Até que ponto isso está sendo bem utilizado, bem aproveitado, até que ponto ele está sendo descaracterizado, desqualificado. É algo que para vocês é importante, não é? Tem local que quer atravessar por cima, não importa, Tem local que o pessoal fala para a gente, ter um rio é um problema. Porque a Angelina, o pessoal fala, tem lugar para morar, e aí o rio está ali, é um problema porque tudo é APP. Só que, claro, tem coisas que a gente não tem como mexer. Pode florestar, APP, área rural, a gente não tem como mexer, Mas em questão de como a população visualiza isso, porque muita gente, Antônio Carlos, é um caso muito interessante, onde eles visualizam isso como potencial também para geração de renda, para a qualificação da vida, não só como um problema, porque de vez em quando o rio não mexe, porque ele pode trazer uma qualidade de vida para a população também. O outro patrimônio histórico, a gente chega em São Pedro de Alcântara, a primeira coisa que a gente lê, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. É claro que a colônia alemã foi a história, depois disso vieram outras coisas também que aconteceram que são importantes valorizar. Não precisa só valorizar isso, mas que valorizar isso também é importante. Isso deixou um lastro de vários
várias edificações e construções de valor, me parece, né? A gente que é de fora, né? Me parece que é algo relevante, conta a história do município. Faz com que São Pedro de Alcântara seja diferente de outros lugares, né? Se a gente tira isso aqui do planeta, imagina se para nós tirar a Ponte de Luz, por exemplo. Ela perde uma parte importante da identidade dela, faz ela diferente de outros lugares. Né? Então não é só construído, não é só a edificação, às vezes a cultura mesmo, a dança, saber fazer alguma coisa, às vezes que faz farinha, né? Um engenho de farinha, tudo isso faz parte também do patrimônio material e imaterial. Mas é importante para vocês, a gente traga o exemplo de Angelina também. Angelina foi mapeada, rastreada ali pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 33 imóveis com um potencial de serem considerados patrimônio histórico. Depois de 6 anos de levantamento, 6 dessas edificações já tinham caído. Se imagina se a cada 4, 5 anos cai 6, 7 edificações, em 30 anos tu perde todo o patrimônio que é de um século inteiro de construção. Será que é isso que a gente quer? Antônio Carlos aqui vizinho, se a gente, vocês conhecem bem, olhar para o interior, tem muitas das casas que estão super bem conservadas. Né? O pessoal utiliza, né? Tem um que virou engenho de cachaça, tem outro que virou engenho de não sei o quê, tem outro que é utilizado para hospedaria, tem outro que a própria família cuida. A gente sabe que não é fácil manter o patrimônio, é caro, né? Mas é algo que faz um pouco. Não sei se vocês souberam da demolição da casa da Dona Eulália no centro de Antônio Carlos, que causou uma comoção lá. Foi isso, a edificação nem tinha tanto valor histórico, mas era algo que a população reconhecia como importante. Porque muitos dos pais, dos netos, né, dos avós, tinham uma relação com aquilo, então fazia parte da memória coletiva. Né? Até que ponto isso é algo que a gente quer qualificar, manter, né, em São Pedro de Alcântara. Então, esses não vou entrar em detalhe, mas em princípio são todos temas ligados, né? Moradia, patrimônio, infraestrutura, meio ambiente, isso tem a ver com participação social. Então, o diretor, por exemplo, ele vai ter que definir como que vai ser o controle sobre ele. Por exemplo, qual que vai ser o papel do conselho de desenvolvimento territorial? Que tipo de tema vai ter que passar pelo conselho? Vai ter um novo loteamento. O novo loteamento vai ser só uma decisão do setor técnico da prefeitura ou o conselho vai dar algum tipo de opinião? Se tiver, sei lá, a necessidade de instalação, tiver uma expectativa de construção de uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica em São Pedro de Alcântara, vai ter que passar pelo conselho ou não? Vai ter que ter audiência pública ou não vai ter que ter audiência pública? Né? Então, criar instâncias de controle e participação para que a população tenha um pouco mais de acompanhamento do que está acontecendo no município. Então, isso para o diretor também define. Tá? Então, são todas questões importantes também no dia a dia. E aí, é isso, assim, uma explicação eu queria fazer agora com vocês. A gente chama de uma atividade, né? A gente vai separar em 2 momentos principais. Né? São 3, mas são 2 principais. Um deles é a gente pensar quais são as qualidades que a gente tem no município e no bairro, vocês podem, tanto num ou no outro, né, na qualidade de vocês. E são 3 fichas que a gente vai passar. E a gente gostaria que em cada ficha vocês escrevessem uma qualidade. Depois a gente vai passar a rodinha para seus problemas. O problema a gente deixou um pouquinho para depois, porque geralmente a gente tem mais percepção sobre o problema do que sobre a qualidade. Né? E qual que é a ideia? A ideia é que cada um pense individualmente e tente colocar as 3 principais qualidades. O que a gente vai fazer depois a gente vai ver que tem muita convergência. Né? A Kátia participou lá em São Sebastião, como tiveram. Qual foi o tema que apareceu 9 vezes? Foi, no primeiro lugar, foi riquezas naturais. Aí o segundo foi estradas. Teve. Teve um problema lá que apareceu 19 vezes, de 20 e poucos participantes. Isso imagina isso, é quase 90% dos participantes falando que aqui. Eu acho que foi não foi, mas eu não quero falar para não. Para não para não induzir uma comunicação. Boa. Teve um problema que apareceu 19 vezes, 90%. Não. Fica muito claro que aquele. Comunicação. Lembrei que isso foi. Mas ficou muito claro. E o que a gente vai fazer é juntar as fichas e a gente vai ver claramente que tem problemas de qualidade que são muito acima das outras. E é papel do diretor reforçar, fortalecer as qualidades e tentar enfrentar os problemas. Tá bom? E se precisarem de algum tipo de suporte, de ajuda, aí a gente fica à disposição. Júlia, acho que vai dar suficiente? Eu acho que vai ser. Ah, tá. Batemos o recorde das 4 oficinas. A principal qualidade apareceu 23 vezes. Tem mais vezes apareceu a qualidade de presentes aqui. Questão do patrimônio ambiental. Apareceu de formas diferentes, né? Então, eu vou ler de patrimônio ambiental, bela natureza,
natureza preservada, bastante água, dentro da ciência, tem a ver com a natureza também, né? Natureza ainda preservada, recursos naturais, responsabilidades consolidadas, áreas específicas para lazer, né? Os recursos naturais, características topográficas, tem a ver com a natureza também, né? Natureza preservada, recursos naturais, o verde. Então, são várias formas de falar coisas muito semelhantes. Né? Clima saudável, qualidade e potencial hídrico, beleza natural, natureza, Cachoeira do Sal, isso já tinha aparecido lá na localidade de São Sebastião. Disponibilidade de água. E lá tem outra muito bonita. Lá é uma cachoeira que outra. Ah, mas o sal, são dois saltos diferentes. Dois saltos. Dois são um Cachoeira do Esse é o Sal. centro. Esse é o Esse centro. aqui pertinho ali, onde parava a tropa ali. Na parede, só achou curioso que é o mesmo nome, né? Lá é Cachoeira do Sal, aqui é Cachoeira do Sal. Não, lá é Salto da Varginha. Aqui é Cachoeira do Sal da Varginha. Eles chamam lá, Salto da Varginha. Mas lá em São Sebastião, provavelmente, eles tinham referência a ter sido aquela lá, que é muito bonita. Nem sei como é. Bonita, não é aproveitar. Tem um salto da Invernada. Hã? Tem um salto da Invernada? Invernada. Tem o salto da Invernada. Lá em Barra. Ah, pega aí a primeira Rural. rural. Aquele salto da Varginha merecia aquela exceção de ajuda, como é que é? Direito de preferência. De preferência. Ah, que aqui o pessoal comentou que depois do acesso merecia. Porque ele está. Riquezas naturais, preservação do meio ambiente, natureza, você vê que são todos ligados, né? Então, 23 é o nosso recorde. E é muito interessante, isso aqui apareceu desde a audiência pública do lançamento. Olha, isso aqui é uma questão muito importante. Vem seguido. Vem seguindo, claro, todas as oficinas, então fica muito claro para a gente que é um elemento importante. Professora, só para eu falar desse tema, acho que foi em 2010 ou 2012, nós fizemos um levantamento, que foi o pessoal da Universidade Federal, lá de Geografia, que fez. Constataram que 71% do espaço territorial de São Pedro tem mata atlântica em seus vários estágios. Sim, de recomposição. Isto é que ainda tem pastagem, tem significativo, é bastante expressivo esse espaço. E só em cima de propriedades para. Como é que é o seu nome? Muito bom assim, né? A informação, sabe de quando que é esse estudo? Foi em 2010 ou 2011. Você sabe de lá para cá o que É uma das maiores coberturas vegetal do estado. Isso dá 70%, né? Profissionalmente, toda essa região da serra aqui, tu sai do litoral, lá embaixo, tu sobe um pouquinho, essa região montanhosa é muito bem conservada. Porque para a Angelina deve ser algo semelhante. A tendência da Angelina tem dois tipos de formação mais cintura. Tem a Mata Atlântica, já tem uma transição para a serra. Então tem o faxinal, a floresta faxinal. Ele conhece ele aqui porque ele foi prefeito. Ah, poxa. Bom, obrigado. Aqui, né? Então, segundo apareceu 8 vezes, ainda bastante representativo, mas bem que bastante abaixo do outro, né? Mas foi o segundo mais representativo. Você imagina o que foi? Patrimônio histórico. Eu gostei? Patrimônio histórico preservado, história, né? Colônia alemã, igreja matriz, assim tem a ver com os elementos construídos de valor, né? Imigração alemã, cultura, né? Igreja matriz, patrimônio histórico, igreja, cultura, né? Então esse aspecto da cultura vai além, porque é patrimônio construído, nós só colocamos aqui como esse pacote. Né? Então foi o patrimônio histórico e cultural, apareceu 8 vezes. Se quiser colocar só o primeiro de cada um. A gente depois vai colocar tirar a foto e ficar registrado. O terceiro apareceu, vocês imaginam? Apareceu 6 vezes. Parece que estou fazendo aí não, né? Apareceu 6 vezes. Estou na frente da câmera aqui. Chutei. Não? Por aí, tranquilidade, qualidade de vida. Cidade tranquila, relativamente segura, tranquilidade, qualidade de vida, liberdade para as crianças brincarem, né? Também no sentido de segurança talvez mais pleno, né? Quando a gente deixa as crianças brincarem, é porque a gente está muito tranquilo de que a situação está relativamente segura. Isso apareceu 6 vezes. O que apareceu 4 vezes saúde, apareceu 4 vezes. Isso é interessante que apareceu como qualidade ontem, apareceu como qualidade na terça-feira,
mas a segunda-feira lá na Santa Filomena apareceu como problema. Muito mais da questão do acesso, né? Da questão do transporte público para poder chegar, a distância, né? Para poder chegar. Não tem ônibus, né? Não tem ônibus. Então apareceu 4 vezes, né? Saúde e atendimento prestado pelo Hospital de Hematologia de Santa Teresa para o município e também para o Estado. Então, ali é uma questão de saúde, mas bem específico, né? Do Hospital de Hematologia. É bem interessante saber que tem essa abrangência regional. É um atendimento de referência estadual. Olha só. De hematologia sanitária. Olha só. E saúde pública, né? Apareceu não sei que apareceu 4 vezes como qualidade. E depois agora começa a pulverizar um pouco mais, né? Então 3 vezes apareceu a questão do acesso à educação. Esse foi qualidade em todos. Todos eles. E alguns deles apareceu como segundo, primeira, acho que foi uma das primeiras que apareceu lá em Santa Teresa, né? Acesso à educação, aqui apareceu 3 vezes, né? A escola municipal parece um ótimo atendimento. Apareceu 3 vezes. Questão de segurança, tem muito a ver com qualidade de vida, tem a ver com aqueles outros aspectos que a gente colocou ali, mas aqui, né, ficou claro a questão de segurança. Segurança pública, né? E segurança presente no aspecto comunidade, identificada e conhecida na rede de vizinhança. Isso é bem interessante essa lógica aqui, né, de segurança ligada à própria relação de solidariedade que os moradores prestam entre si. Né? Tem alguns dados que ainda não são tão representativos historicamente, mostra que essas redes de vizinhança em alguns locais diminuem muito a taxa de roubo, de assalto, de criminalidade. Veja o seguinte, esse aspecto de segurança aí tem um pouco a ver com a nossa característica cultural, né? O modo como o pessoal vive. Porque em termos de equipamento de segurança, nós estamos aquém da nossa necessidade de uma forma assim, muito deficitária. Nós temos um profissional da Polícia Civil, um agente, que faz às vezes de delegado, escrivão, investigador, e está feito. Como escanteio e cabeceira. Sozinho. E sem equipamentos adequados. A Polícia Militar, da mesma forma, não conseguimos fazer a escala entre os policiais militares. Então, tem dias que tem um policial de plantão. Se ele vai fazer um atendimento, ele não pode fazer abordagem, porque pelo protocolo da polícia tem que ter 2 elementos de uma viatura para abordar. E quando ele sai com uma operação, não fica ninguém na base para ter o telefonema. Então, mas pense que ainda bem que, apesar disso, o pessoal ainda se identifica com exatamente. a segurança. Então, é uma segurança é uma questão que coletiva. não depende da segurança pública. Exatamente. Né? Apesar dessa deficiência. É do comportamento. Isso, comportamento da O cultura. comportamento é importante, de respeito à propriedade e tal. O ideal seria não ter policial. O ideal é que a segurança viesse em função do nosso comportamento, de todos nós. Eu respeito, é todo esse começo. Mas nós precisamos de policiamento. E o Estado, assim como o Beto está falando, o Estado deixou a desejar conosco. Ele implementou aí um complexo penitenciário gigante, e eu me lembro que na época, uma das promessas para o prefeito da época era de ter um efetivo maior. Era para ter uma contraprestação. Uma contrapartida. Contrapartida. Mas o Estado não serve isso. Você sabe, senhor, na Universidade Federal também. Deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, sempre o poder público falha muito. Mas assim, depende desse aspecto, mas mesmo assim, a gente se sente seguro. Apesar disso. E veja só, o Eli falou que o diabo era não ter policiamento, a necessidade, né? Mas em razão da possibilidade dos centros urbanos próximos, precisa ter para poder controlar, assim, tipo assim, agentes externos, né? Aqui, essa semana, houve uma operação uma operação policial que resgatou vários equipamentos dos agricultores, né, furtados. Aqui em São Pedro? Na região. Uma coisa que me marcou na primeira reunião, que foi aqui no centro, foi um policial que estava presente, que ele falou que tinha assaltante de banco em São Pedro que estava se refugiando na mata. Lembra disso? Ele teve mais. Eu fiquei chocada. Santa Filomena, ele foi eleito representante do suplente territorial no caso da Alexandre. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro. O nome é Carlos, ninguém conhecido como Carlos. O problema é Então tá, que apareceu 2 vezes a questão de proximidade de grandes centros, proximidade de grandes centros. Então isso, claro, pode ser uma qualidade, pode ser um problema, né? Pode às vezes ter população, né? O fluxo de passagem e tal. É uma questão. A proximidade é uma vantagem, pelo fato de a gente imagina que nós temos um destino turístico, né? Uma destinação turística estruturada, e essa proximidade da capital é um handicap.
É mais fácil chegar aqui que chegar a Restimar. A possibilidade seria favorável nesse aspecto. Na verdade, o consumidor ele tem que ficar produzindo aqui. Exato. E o ser próximo é maior, automaticamente dá mais conversa para o pessoal da qualidade. João, João, você só está pedindo porque ele faz ata, está tudo sendo gravado, Certo. tem ata, tem lista de presença, tem fotos, porque a gente quer deixar também a memória toda bem registrada, né? Então, o senhor fala que o pessoal vem comprar produtos aqui, já tem fotos? o exemplo é Curitiba, né? Ele vai As feirinhas. Produtos coloniais. E tudo nasce pequeno, daqui a pouco se desenvolve, o que eu tenho que pensar lá na frente, porque nós aqui, foi feito no quilômetro da escola, não tem carros, mas o pessoal que já tem carro não vem aqui comprar. Os produtos como nós também, ou melhor do que nós. O que acontece? Nós que saímos daqui, alguns, e vão comprar lá, porque é 1 quilômetro de distância. É próximo. Na descida do morro está lá do outro lado. Então, temos que criar meios e espaços para que esse pessoal de fora venha para cá. Aconteceu agora na festa aqui da Tubetão, semana passada. Na sexta-feira pode fazer festa aqui à noite, dia de semana, qualquer dia. Não vem ninguém da localidade. Os que vêm são de fora. Sábado é a mesma coisa. O que vem é uma quantidade enorme. Agora, domingo, depois da missa, O pessoal já vem para a missa e já fica. já não tem espaço na igreja, vai começar. Aí é importante Aí cantar junto. Aí para arregou criar esse hábito, essa convivência. arregou, o domingo estava carregado. E estava domingo. Bacana. E agora apareceram todos que são, como é que é, filhos solteiros, filhos únicos. Né? Então, acesso à administração municipal, com facilidade de acesso à prefeitura, né? A administração, não sei se é a prefeitura administrativa, povo caprichoso, sem bolsão de pobreza, atividades esportivas, acho que é a primeira vez que aparece isso, né? Acho que é interessante. Um espaço para cultura, para cultivar uma horta, não sei se já existe esse espaço para cultivar horta, é isso? Não, é nosso quintal. Ah, o que está tem espaço no terreno. Na cidade não tem. Esse daqui não tem espaço no terreno. É uma característica do. Mas é uma característica que cada casa tem um quintal. Sim, que as pessoas valorizam isso. Só o vizinho, daí uma Pessoal, vocês acham que eu fiz essa pergunta na primeira oficina, o pessoal me deu uma bronca. Vocês se sentem bem representados? A gente que respondeu, né? Assim, vocês acreditam que no conjunto de qualidades elas estão bem refletidas nesses aspectos aqui? Se o plano diretor se preocupar em cuidar e valorizar disso, né? O que o plano diretor tiver condição de fazer, o que o plano diretor pode, né? A gente está bem, no sentido de valorizar o que Trabalhar para que seja fortalecido. Eu fico com eles aqui em relação à segurança, tá? Eu acho que isso a gente não está bem representado. Já anota aí pro programa. Na fachada, eles focaram na câmera de vigilância e dos pontos de acesso. Além do que foi falado aqui, do que aconteceu, ainda teve um grupo de nazistas, né? gente por fora. Mas é mais Veio com Alugaram espaço. Aí a Polícia Civil investigou Eles associaram a colônia alemã com não sei mas Fizeram uma versão entre eles, né? Mas só que a Polícia Civil e Militar prender essas pessoas. Não, foi uma guerra. Não, é só. Se eles entrarem nessa discussão aí, a gente não sai hoje. Vai uma discussão longa e, claro, fala um pouco, é um tema importante, mas fala um pouco do objetivo da oficina. Participantes começam. Existem algumas situações isológicas que elas só pacificadas depois na parte negativa. Sim. Não sei se deve ser coisa, né? Pode ser. Porque isso também é uma falta de controle e fiscalização. O plano diretor auxilia naturalmente nesse controle, que hoje não existe. E é relativamente normal aparecer
aparecer algo como qualidade e depois aparecer como problema. Porque às vezes a gente tem uma diversidade de pessoas. Às vezes a localidade tal está bem, em relação à segurança, mas a outra localidade não está. É importante a gente saber que tem essa diferença. Né? Então não tem problema nenhum de aparecer assim, a adolescente anotar com um problema de segurança ali, porque sente, porque não tem problema nenhum. É isso. E aí agora a segunda dinâmica é essa, né? A gente vai passar 3 fichas rosas para vocês. Talvez vocês tenham na cabeça 8 problemas, mas tentem escolher os 3 mais importantes. Né? O plano diretor planejamento é também definir prioridade. Ele não vai poder atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Se conseguir ter clareza quais são os problemas, vai ser mais fácil de a gente poder resolver. 3 problemas, então. Um problema em cada ficha. 3 problemas? 3 problemas que são perdeu. Isso, os principais. Mais um problema em cada ficha. Depois a minha fala assim. Pessoal, a questão dos problemas está mais pulverizada do que as qualidades. Tem mais problemas, a qualidade tem clareza da qualidade principal. Os problemas eles estão um pouquinho mais pulverizados. O que apareceu mais apareceu 10 vezes. Você sabe o que é? Segurança. Pouco efetivo, segurança na área rural, apareceu na área rural isso também, né, cara? Falta de segurança, pessoal e equipamentos, falta de segurança, existência de complexos penitenciários, que está um pouco, né? Não é exatamente segurança, mas está nesse mesmo pacote. Falta de segurança, penitenciário de segurança, falta de segurança. A penitenciária traz a segurança para vocês, a existência realmente. Atualmente não. Já trouxe muito, atualmente não tanto. Mas traz uma imagem negativa para a cidade. Sim. Não, faltava mais simulação. Aqui na esquina. Depois que ela foi tirada, deu uma grande tranquilizada. Agora tem que ter certo Florianópolis. Ela não nos incomoda, mas incomoda a imagem. Ela se acostumou mais. Já assustou mais, né? Tem que ver os próximos pontos. Arrecada principalmente a parte de empregos, né? Ela tem grande quantidade de efetivo, de emprego dentro do complexo penitenciário. Tanto de empresas Não paga mais as pessoas de fora. lá no mundo. O segundo, quando apareceu 9 vezes. 10, 9, a gente vai 10, 9, 7, 6, 5, 4, tudo uma escadinha. O que vocês acham que é? Saneamento básico. Saneamento básico, coleta seletiva de lixo nas áreas, saneamento, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Saneamento básico, saneamento de esgoto, aqui uma parte do saneamento que tem a ver com esgoto, águas, né? Uns gastam um pouco, pagam igual aos demais. Tem que mais estar cobrança da água do que necessariamente a qualidade ou não do serviço. Limpeza dos rios e qualidade da água. Então, a gente vê que saneamento básico às vezes aparece genérico, às vezes parece relacionado ao esgoto, às vezes parece ao lixo, às vezes parece relacionado à água. Agora a escadinha, a gente tem 1 por 7, 1 por 6, 1 por 5, não, 2 por 5. 1 por 7. Estradas. Estradas mal conservadas, acesso às estradas do interior do município, rodovias para a área rural, estradas ruins para escoamento da produção agrícola, estrada EPS para produções da área rural, tudo na área rural que pessoal está destacando. Interessante, né? Nem que a gente consegue chegar às vezes numa oficina, numa área central, a população preocupada com o que acontece na área rural. Parece que o pessoal entende também essa necessidade de se conversa, né? Conversa sempre isso. Rodovia com falta de segurança.
Interessante que a gente fez uma oficina lá em Santa Catarina, que é uma localidade de Iguaçu, a gente está falando de pessoas de Iguaçu também, né? Aquela que está na estrada que vai para Antônio Carlos. Né? E aí apareceu o principal problema da comunidade apareceu como falta de segurança. Não se identificar nada relacionado a assalto, né? Nada disso. Por que eles iam colocar a segurança? Eu para a segurança da rodovia. Pode não ter faixa de acostamento, não ter calçada, né? Segurança ligada a esse tipo, não era segurança de roubo, de assalto, mas segurança de acidente, né? Sinalização também. Apareceu 6 agora. Muito bom, né? Esse aspecto tem a ver com ocupação irregular, muito bom, porque tem ocupação irregular, mas tem muito a ver com o plano diretor, né? O tema do plano diretor tem bastante. Então, descumprimento do plano diretor, construções irregulares, falta de fiscalização do poder público, fiscalização, obras, né, em relação à natureza, venda fracionada de terras rurais, que precisa da criação de áreas de crescimento descontrolado, áreas de zoneamento mal feitas no antigo plano diretor. Então, bom saber que o plano diretor, e é legal a gente já organizou umas reuniões com o engenheiro atual da prefeitura, para poder já também identificar quais são esses pontos de fragilidade do plano diretor atual. Então, a gente sabe que não necessariamente toda irregularidade tem a ver com o plano de Deus. A pessoa constrói irregular, independente do que fizer, ela vai construir irregular, né? Porque às vezes é mais fácil pegar uma patrola, abrir uma rua e começar a vender, dependendo de aonde, né? Mas muitas vezes o plano diretor incentiva. Quando ele cria, às vezes, critérios necessários, burocratiza demais. A gente sempre traz um exemplo disso no dia de Angelina também, né? Lá, o Vinícius já deve estar cansado dessa história, e o Roberto também, né? Que é a terceira oficina que participa da mesma história. Mas, por exemplo, lá em Angelina tem um caso de um casal que fazia processamento de reais fortes em casa. Eles queriam regularizar isso. Era um casal, os 2 empregos eram eles, não gerava polo, não tinha polo gerador de tráfego, não gerava poluição sonora, não gerava poluição ambiental. Só que, dentro do plano diretor, aquilo era caracterizado como processamento alimentício, era indústria, como se fosse atividade industrial. E a atividade industrial não podia entrar no zoneamento, dependente do porte. É colocar na mesma categoria esse tipo de pequena fábrica de processamento com uma grande indústria da Coca-Cola, por exemplo, né? Que é uma indústria. São coisas muito diferentes. Né? Então, nem tudo que é industrial necessariamente pode conviver. Gera emprego local, gera renda, né? A população não precisa sair e pegar carro porque está ali. Então, tem coisas que o plano diretor tem que ter essa sensibilidade. Né? Então, essa é uma questão bastante importante. Então, esse apareceu 6 vezes. Outro que apareceu 5, aspectos ligados à mobilidade. A mobilidade tem a ver com as estradas ruins também, né? Mas transportes públicos apareceu, sobretudo as áreas rurais, apareceu muito. Né? Lá em Santa Filomena, naquela região que não tem atendimento, para São Sebastião também. O centro ainda tem, né, uma linha que faz, né? Mas as localidades não tem mais. Então, apareceu bastante. Falta de transporte coletivo para a área rural, espaço de estacionamento, tem um foco bem específico de estacionamento, que também é importante. Calçadas e ciclovias, né? São temas relacionados à mobilidade de uma forma geral, né? Mas um da para a ciclovia, outro para o estacionamento e outro para o transporte coletivo. Agora, foi, sem querer direcionar, mas foi o tema que mais apareceu na área rural, apareceu aqui também, que tem a ver com a infraestrutura de telefonia, internet, né? Acesso à comunicação. Então, para quem falta de sinal digital, sinal telefônico fraco, precisa de aumento de comunicação entre a operadora, a rede celular eficiente. E falta de sinal telefônico. Assim, a gente já deixou. A gente, uma coisa que é sempre importante falar: o diretor não tem como fazer. Ele não obriga a construção de antena, ele não obriga uma concessionária a oferecer o serviço. Né? Então, mas é importante ter esse tipo de situação, né, justamente para poder ter um. Mas se tiver um número X de assinatura, pode interessar uma operadora de colocar o número. Isso, né? Então, às vezes, tem uma lógica de planejamento do território que faça com que o operador aquilo faça sentido economicamente. O que eu falo é que muitas vezes é isso, né? Tem um interesse econômico da operadora. Né? Então, se é uma coisa muito dispersa, é muito difícil ela ter interesse econômico. Mas é exatamente a mesma coisa que o PCH. Né? O PCH é outra coisa que vem verticalmente lá do governo federal, nos municípios. O município às vezes não tem gerência nenhuma se vai ser, né, a localização da pequena central hidrelétrica, mas tem um impacto local muito grande. A PCH muitas vezes ali até gera uma renda na hora da construção, o ISS, alguma coisa de imposto, mas depois ela só gera só dano. E ela quase não oferece nada para o município e tira muito recurso do município. A quantidade de renda que é tirada pela produção energética, né? Eu posso estar falando uma besteira, talvez eu não entenda bem, mas assim, ó, aqui em São Pedro, por exemplo,
se a luz terminar, termina também o acesso ao celular. Aconteceu isso lá na padaria que a gente estava. A gente não tem mais acesso, simplesmente porque o celular, ele é... A torre da TIM. Ela Não tem é... gravado, aqui pega, quando falta luz, pega claro e vivo. A TIM. Ela é gerada. As duas da TIM. gerada A TIM alega que roubaram as baterias de sustentação. Mas isso é uma desculpa histórica dele, de 20 anos atrás. Então, acontecem duas coisas aqui com relação à comunicação, sobre a internet e o celular. Nós não estamos exercendo efetivamente a nossa cidadania, que é cobrar da Anatel a fiscalização. Né? E o cumprimento da legislação que diz que a empresa que fatura lá onde tem renda deve investir onde não tem renda, né? Proporcionar qualidade para quem não tem. E segundo, é o nosso poder público constituído de não exercer o papel dele de defender os interesses da comunidade junto a esses órgãos. Né? Então, o cidadão não faz individualmente e o poder público não faz adequadamente. E tem poder para isso. E o poder público não sabe o poder que tem. O eleito, né? O cara que é constituído. Só o que a gente deixa claro é que esse não é algo que o diretor resolve, então depende muito dessa mobilização. Né? Exato. Não pode prometer o que não vai cumprir. É importante saber. E outra coisa, tudo que... E veja só, e daí, quando diz, a comunicação associada com a energia elétrica. A qualidade da nossa energia elétrica é sofrível. Está aqui, como diz. É sofrível. O próximo ali. Mas todo dia eu vejo estou sem luz, a chuva do dia vai embora luz. Tem a ver com o regime de chuva, né? Não, vento, né? A vegetação. Pessoal, apareceu 4 vezes aqui aspectos ligados à economia. Ontem apareceu bastante lá nas empresas, né? Oportunidade de emprego, falta de concorrência no mercado, uma palavra possível, quase um monopólio, né? Desses comércio limitado, espaço no restaurante, comidas típicas, tem a ver com atividades econômicas no plano geral. Mesma coisa, o plano diretor não é um plano de desenvolvimento econômico. Depende muito do local, da iniciativa, das pessoas, do poder público também, né? Poder às vezes dar uma condição um pouco melhor. Mas o plano diretor, o que ele pode fazer é algumas estratégias que ajudem o comércio a aparecer. E às vezes não criar, eu não quero dizer que não tem que regular, porque tem que regular, né? Mas às vezes não criar a regulação desnecessária ou burocratizar demais o processo. Então, isso é uma questão importante do plano diretor. Né? Mas o plano diretor também serve para, às vezes, se afastar coisas que não tem que conviver juntas. Né? Criar meios. Né? Então, isso é importante, claro, o plano diretor não é um plano de desenvolvimento econômico. Isso é uma crítica que tem vários planos diretores da década de 90, 2000, que vocês não veem o plano diretor, parece que ele vai resolver a cidade inteira. Tem plano de educação lá dentro, tem plano de desenvolvimento econômico, mas o plano diretor, no final das contas, ele não tem muita condição de desenvolver isso e a gente precisa ser bastante honesto. Agora, ele pode incentivar, pode criar condição, pode não constranger, né? Então esse é um papel importante do plano diretor. Apareceu 3 vezes, aí opções de lazer, compras e gastronomia, tem um pouco a ver com aquilo, né? Poucas áreas de lazer, e precisa melhorar espaços sociais na praça. Então isso é uma coisa importante, isso tem muito a ver com o diretor. Né? Sobretudo a cidade, para onde que ela vai crescer, onde é que ela vai ocupar. É papel do plano diretor já antevê um pouco isso, e cada loteador que loteia, o parcelador, ele é obrigado a ceder uma parte, né, uma metragem do loteamento para a prefeitura. Acontece que muitas vezes a prefeitura não indica qual é o terreno que ela quer. E aí, às vezes, o loteador vai lá, coloca a área pública no final de uma rua sem saída junto com uma PP, não tem mínima condição de uso. No morro? No morro, exatamente. Mas é função da prefeitura dar uma diretriz para eles, falando, olha, é importante fazer o loteamento no município, é importante ele crescer na área adequada, mas a gente quer esse terreno aqui para a prefeitura. E olha, isso é bom, né? Não adianta. Isso é a competência e responsabilidade da prefeitura fazer, né? Tá? Então, são aspectos também de criar condição para que espaços públicos, né, de qualidade aconteçam. É claro que só ter o terreno é metade da solução. Depois tem que construir a praça, tem que manter a praça, né? E terminar de fazer uma praça onde não tem gente, que é um problema de muitas cidades. Né? Tem que fazer praça. Fazer uma praça no final de uma rua sem saída, ninguém chega. Mas a praça já tem, é só agora fazer uma A praça aqui, né? Central, né? Aqui, né? Mas tem muitas localidades. Sim, vai. Bem, Santa Teresa tem uma área bem bacana ali também no fundo, né? Com área esportiva e tal. Então,
Pelo menos as duas áreas mais populosas têm a sua praça, né? Queda de energia, então apareceu 2 vezes queda de energia, muitas vezes, rede elétrica única, sem alternativas em caso de falha no sistema. Imagina que a capital do estado até 10 anos atrás tinha uma única ligação. Ficou 3 dias sem energia elétrica porque tinha um cabo que passava pela ponte, aquele cabo rompeu a capital do estado. Então é uma questão de deficiência de planejamento assim, meio que sistêmica, né? Mas que acontece sobretudo nos municípios de menor porte, ela ataca mais. Mas assim, o primeiro município que isso aparece em todas as oficinas. Apareceu a questão, por exemplo, de problema de Iguaçu e Antônio Carlos, mas lá muito porque a população estava com dificuldade de conseguir a ligação elétrica. Porque o Ministério Público agora... A liberação. A liberação, exatamente. Então tinha problema de acesso à energia elétrica por conta de algumas dificuldades de regularização do lote, da casa e tal. Aqui não tem a ver muito mais com a questão da qualidade do serviço, né? O problema que a gente tem em relação à eletricidade é que nós estamos numa ponta. Tá? Então, nas cidades maiores é uma malha, mas aqui é um ramal. Então, qualquer defeito que aconteça em qualquer ponto, desliga tudo de trabalho. Tudo que dá ali para frente cai. E nós temos muitas árvores, que é uma coisa boa, acima da rede, que é uma coisa ruim. Sim. Então, esse é o grande problema que a eletricidade tecnológica também. E aqui passa embaixo do barranco, né? E a água está sempre lá de cima do barranco. Essa é a questão da ilha, da litoral foi feito. Daí um outro ramal subterrâneo pelo norte e pelo sul. Tem 3, exatamente. Pelo norte e pelo sul, para que pelo menos está mais robusto o sistema agora. Tem formas diferentes de ter continuidade do serviço quando uma das ilhas cai. Aqui tem a ver então com o levantamento, né? E a parte de escavação do rio. Tem a ver com degradação ambiental. Não é a escavação do rio. Escavação de barranco para fazer terreno de casa e outros acessos. Porque o rio deu uma chuvinha de 20 minutos, a água está vermelha. A água está vermelha. Então, isso tem a ver com a exposição do solo, a chuva carrega o material orgânico do rio. Olha, e o prefeito gastou, esse ano, como o último não foi coisa muito grande, eu duvido, eu não vi no orçamento, eu gasto nada. Mas ele deve ter gasto de 2 a 3 milhões fazendo muro de pedra na beira do rio e de barrancos particulares e de barrancos públicos, ou perto de casa de pessoas que tinham problema com o desmoronamento por causa do esporte em barranco. E o pessoal faz o saúde vertical mesmo. Vertical, é. Aumenta, né? E a prefeitura faz vertical também. Às vezes faz uma estradinha lá e deixa o barranco com 90 graus. A estrutura do solo é um pouco argilosa, ela até segura um pouco, mas o solo exposto vai carregando. Né? Não pode perder terreno. Então, pode prestar atenção no rio. Quer dizer, é uma coisa que está ocorrendo naturalmente e muita gente não percebe. Mas eu estou ligado no rio, porque a minha água em casa do tom também veio para barraca. O senhor tira direto a captação da água do senhor é da... Não, é a própria rede. Toda a água do São Pedro tem problema de e excesso de cloro também. Deve tratamento. E o que acontece é o seguinte, é que não tem caixa de decantação e não tem um engenheiro preparado para fazer uma subestação de água, uma captação. O sistema não está adequado. E a água da chuva não entra dentro junto. Que causa turbidez, causa... Se a água está mexida hoje da chuva, amanhã já está na torneira. Isso às vezes tem a ver com a própria a característica da água vai mudando um pouco por conta disso. A forma de tratamento tem que se adequar à até o contrassenso, nós temos tantas fontes de água. São mais de 100 quadras. A água leva longe. Até o contrassenso, nós temos assim, nós somos cercados de fontes de água e não temos água de qualidade em casa. Mas assim, eu posso falar? Assim, nós deixamos encaminhado para a prefeitura uma empresa para fazer o projeto de captação de água, do transporte de água até uma estação de tratamento, construção do reservatório, e eles fariam também depois o planejamento de condução da água para todo o município de São Pedro. Eu acredito que essa seja a solução. E o pensamento inicial era construir... Mas para todo São Pedro, você talvez essas 2 conduções da Por que a água fica assim como eu estava falando? Porque assim, lá em Santa Teresa tem alguns locais de captação e o pessoal desmatou assim.
do local de captação. E movimentou a terra. Movimentou a terra. Automaticamente choveu, ela vai. A proteção manancial. Lá de cima tem uma trilha de motor. Trilha de moto, etc. Tal. Aqui na Boa Parada, daí acima, tanto que a gente conhece, não tem nenhum problema. Mas tem assim, é mata que tem acima, a água não é captada pela nascente, é captada no meio das pedras, mas naturalmente acima disso apodrece as árvores, tem o cocô do passarinho, do bicho, e vai contaminar, então tem quando corre ficar também. Mas eu acredito que para nós, o pensamento meu é fazer esse projeto e executar o projeto. Capta água, não sei de onde, parte da Boa Parada, parte do rio, vai para a estação de tratamento, vai para o reservatório, e o reservatório vai fazer a distribuição. As nossas águas acreditam que isso é coisa de fora. Então, assim, essa é a solução. O técnico lá para fazer análise. O SAMAI foi recém-criado. O SAMAI foi recém-criado e não está adequadamente estruturado. Não, foi criado há 1 ano e meio. É recente. O SAMAI foi criado há 1 ano e meio. Não, aqui eram três associações de base. Se tiver uma gestão, não era o município que tinha gestão da água, era uma associação. Aí agora o município se responsabilizou por lá. Aí criou-se o SAMAI. Antes eram associações de bairro. Era o sistema dos nossos pais. E funcionava naquela. Antes sempre era assim. Aí agora foi alterado. Aquela dimensão de município. Que não é mais. Então, você tem que ter ideia, os dois principais mananciais que abastecem a região metropolitana de Florianópolis, né? De Florianópolis ainda, um deles é a Lagoa do Peri. E a capacidade tem para 120 mil pessoas. O que foi feito ali? Foi feito o parque da Lagoa do Peri, que a Casan é responsável por fazer a gestão justamente para manter a qualidade da água. E a outra é o parque da Serra do Tabuleiro, que é feito para proteger o manancial do sistema Cubatão Pilões. Então, quer dizer, é uma lógica que é de planejamento territorial para poder garantir uma qualidade da água adequada. É claro que aqui é escala menor, né? Mas proteger, primeiro, poder fazer um mapeamento, um rastreamento de onde é que são as águas boas, uma quantidade boa e tal, é necessariamente uma coisa também que tem que vir acompanhada da proteção. Nova York financia os agricultores a 300 quilômetros para manter a qualidade da água que fornece água para Nova York. A 300 quilômetros. E outra coisa, Roberto, a intensidade de poços, esses poços de raso, de 20 metros, 10 metros de profundidade, já tiram água e para não participar do negócio da água. E água boa essas? Não, Isso é bem. Nós estamos aqui com 10 metros cavando já. Sim, nossa. Menos? Aí é porque eu tinha falado. Aí é porque chega até aqui, chega aqui. Não é água jurada. Muito bom. Vamos lá, vamos avançar? Só deixa a Cátia como complementar. Uma solução fantástica para preservar a água, claro, depende da situação, mas isso na área rural. A técnica da transvaporização do esgoto através da bananeira, aquele ciclo de bananeira também. Isso na área rural, para ensinar, é fundamental, vai proteger as zonas pode ser individual, pode ser coletivo, não multiplicado. Sim, mas é simples, você vai dar uma bananeira e é barato. Sistema cachorro. Sim, não, mas é que a melhor é essa daqui que ele conhece. Zona de Ari. É a melhor. O sistema não é Essa é a melhor. E já vai proteger os lençóis freáticos. Eu acho que a técnica é fantástica, para mim é melhor. Ótimo. Pessoal, então aqui somos novamente os filhos únicos, tá? Então, falta de incentivo aos esportes, educação superior. Falta de incentivo aos esportes. Outra, educação superior, claro. Aí claro que não tem como trazer uma universidade para cá, mas tem vários municípios que oferecem, por exemplo, os serviços de transporte, né? Edificações antigas, com estruturas pouco convidativas, hospitais permanentes. Falta de medicina com especialidades, né? Então, acesso à saúde com especialistas. E depois, rixas entre legislativo e executivo travam prejudicam o desenvolvimento do município. Esse aqui é candidato, não tem a mínima condição de trabalhar sobre isso, né? Mas é um tema que a gente vai ter que enfrentar no sentido da tramitação do curso. Claro. Ô, professor, por favor. Seguinte, todas as discussões que a gente fez aqui, em conversas paralelas, né, surgiu um problema assim, uma constatação. A estrutura de fiscalização do município, do plano diretor,
das condições urbanísticas, né, é deficitário. Então, é muito preocupante, nós estamos agora elaborando e aprovando esse plano, mas se não for criada uma estrutura de fiscalização adequada, efetiva, vai ser um problema permanente, entende? Porque a boa vontade não resolve, né? Então, assim, pode o prefeito ter boa vontade, pode o funcionário ter boa vontade, mas se não tiver um fiscal, né, com delegação, com poder e com determinação, não vai acontecer. Isso já está nos criando problema. Não se obedece os recursos adequadamente, construção de muros, não tem os recursos. As calçadas recém-construídas estão sendo construídas em declive. Como é que você vai ter acessibilidade, levar um cadeirante, o idoso se locomover numa calçada assim, numa casa bonita, que faz uma calçada como se fosse um acabamento do muro. É um prolongamento do muro, um declive. No centro da cidade, no loteamento do muro. Assim, essa é uma questão sistêmica também. É uma dificuldade. A gente estava no projetor de Angelina, além de não ter nenhum fiscal, o que eles têm lá é um engenheiro só, na prefeitura inteira, que ele tem 16 horas para fazer a parte de obras públicas, projetos, 16 horas para a gestão do plano diretor. E, imagina, tem um único técnico fazer a aprovação do projeto arquitetônico, fiscalização. Então, se desse conselho, se desse trabalho nosso, pudesse sair uma moção, algo que indique a necessidade premente de uma construção do órgão fiscalizador, acho que seria ideal. Ou às vezes fazer uma alteração, qualquer alteração que vá para o diretor, que você desenvolvimento teria na aprovação. O plano diretor prevê dentro dele o que chama de sistema de acompanhamento e controle. Né, que tem muito a ver com a gestão participativa e tal, mas outra coisa é a estrutura do governo também, né? Isso, como é que isso vai ser feito dentro do Poder Executivo com uma equipe um pouco mais estruturada. E essa é uma das dificuldades grandes do município, que tem a arrecadação pequena. Ele vai ter que escolher prioridades, né? Estruturar também uma pressão para que isso seja uma prioridade, é algo relativo. Social, cultura. É uma questão de educação para uma expansão organizada. Essa é uma das preocupações quando a gente fala de processo participativo, esse é o tipo de liderança que a gente gostaria de deixar também, no sentido de, claro, não é responsabilidade do morador ser fiscal, né? A responsabilidade do poder público, mas é o controle social. Controle social esse é o motivo. Professora, eu como conselheiro, já trouxe essa questão por 3 vezes no conselho. Professor, mas esse é o motivo que a nossa segurança funciona, apesar de ser muito social ligada a outras coisas. Porque a gente já tem uma cultura de ajudar e cuidar. E se a gente tivesse isso também na área de construções, não teria tantas construções irregulares sem as coisas do poder público. A dona Edith está com a mão levantada aqui um tempinho. Vai. Bem, ó. Vai. Já passa por isso. Assim, ó, propagar, fazer uma propaganda do plano diretor, né? Abrir as reuniões para a população saber o dia, o horário. Das reuniões do conselho? Sim, porque eu acredito que o conselho não deve ser tão diferente do conselho de saúde, do conselho da comunidade, dos conselhos de educação, em que a população não possa participar. Né? Não pode participar. E isso é incentivar os moradores a serem fiscais. Né? Às vezes, o morador é o melhor fiscal do que da própria prefeitura, do próprio órgão, do próprio conselho de diretor. Eu também tenho uma outra. Já passo bastante concessão. Estrategicamente, eu morava em São José, depois vim para cá. Em São José, na época das eleições, faltando 5, 6 meses para as eleições, o vereador ia lá, estava já no poder, ia lá, arrumava um cantinho, uma casa, arrumava as coisas todas. Não sei se aqui funciona assim. Isso é, além do plano diretor, tem a política. Influencia a comunidade em algumas coisas, fazer esse tipo de. Eles próprios agilizam para fazer esse tipo de sacanagem. Então, é isso. Nós estamos aí
tranca 4 anos e libera no último. Se nós não podemos fiscalizar essa situação. Só passar aqui a palavra do Leonardo, ele já passou isso. Mas antes eu queria comentar uma questão que a dona Edith comentou. Existe sim a parte da comunicação, né, por causa das reuniões do conselho. A professora Elisete participa com frequência, o Roberto Stelli também, o Luiz, ele participa com frequência, só que existe um mau hábito, não é por mal, da comunidade alcantarense, que a gente comunica as audiências públicas de elaboração da LOA, que é o orçamento, do PPA, do que é o orçamento, audiência pública da fiscalização das metas, e não vem ninguém assim de fora. A gente faz divulgação na rede social, a gente transmite em live, né, na rede social, não participa uma pessoa da comunidade. Fora dos secretários, dos servidores, não tem uma participação da comunidade, entende? Claro, eu acho que é uma observação muito interessante, que a gente pode levantar no conselho, que eu também faço parte, de fazer esse comunicado na rede social. Sim, mas eu acho que a população inicial também não participa. Se não é os membros, ou se não é os próprios servidores do município, a comunidade em si não participa. Né? O Estado próprio, a sede. Por intermédio das agendas, da comunicação dentro das escolas, ajuda bastante. Sim, existe sim. Pode ser que exista uma parte das agendas nas escolas, sim. Só que eu acho que hoje as pessoas veem mais a palma da mão, acesso rápido, que é celular. Né? A gente coloca no site, a gente coloca no blog, mas principalmente ali a gente coloca nas redes sociais, que é no Instagram, no Facebook. Só que existe quase, eu acho que se todas as audiências. Sim. Tem uma ou duas pessoas, eu acho que de todas as audiências que teve do conselho e audiência pública, que veio alguém de fora, que não participa, ou que não participou do conselho, ou que não é servidor do município, entendeu? Eu acho que existe sim, tem que a nossa comunidade, não estou falando pessoa A ou B, mas a nossa comunidade em si, ela tem que ser mais participativa também, entendeu? Assim como propriamente até das nossas oficinas aqui. Hoje até teve um bom engajamento, Santa Teresa não teve, entendeu? Mas às vezes tem que ter isso também, que a gente tem que trabalhar mais entre nós, comunidade, entre nós, a gente trabalhar mais isso, o vizinho, o colega, de vir participar, entendeu? Eu vejo, na minha opinião, não como servidor do município, mas sim como pessoa morador. Tem que ter essa participação, sabe? É uma comunidade, no balcão do posto de saúde, essas coisas assim. Como é que ela iniciou? Cláudio, eu só queria complementar a questão da fiscalização. Assim, ela só funciona, pelo menos isso tem visto por aí, né? Quando você tem uma carreira estruturada, certo? E efetivamente concurso público, pessoas qualificadas, porque senão ela não funciona. Infelizmente não. Exemplo agora é o negócio que aconteceu no se for comissionado, não funciona. Não funciona. O provisório, nessa área de fiscalização, não funciona. Ou você tem, a prefeitura teria que efetivamente aí, tem a questão do recurso, você tem que remunerar, esse tipo de coisa. Pessoal, que discussão boa, né? Mas vamos, a gente tem mais uma última tarefa para vocês. Não, mas bem rapidinho, essa a gente não vai fazer discussão, não vai ter nada de montagem aqui, mas é o seguinte, a gente até agora discutiu problemas de qualidades atuais, mas fazer planejamento também é uma projeção de expectativa. O que a gente quer para as conselhos de Alcântara para daqui a 10 anos, que é o tempo de vigência do plano diretor, né? Então a gente está passando uma fichinha para que vocês escrevam qual a expectativa que vocês têm em relação ao município, que São Pedro de Alcântara vocês gostariam de daqui a 10 anos. Pode ser palavra, pode ser texto, pode ser poema, pode ser desenho, mas assim, o importante é só a gente poder alinhar a expectativa, tá? Porque a gente é um pouco em cima disso para o diretor também trabalhar. E a gente vai sistematizar tudo isso depois para agora. Todas as fichas que podemos, né? Qual é o suplente que está faltando? Pode ir com calma. Né? Qual é o suplente que está faltando? Suplente, Eu não. O seu suplente. Era o CEP. É o meu, né? É o CEP. Da minha área. Foi renúncia aqui, né? Mas é o seu suplente. Opa! Sim. Sim. Então a gente elegeu na segunda-feira, lá da localidade, na área 4, o seu Beto estava junto, né? Foi o Carlos Alexandre, o Alexandre Melo, eleito.
Ontem a gente teve a eleição do João, ele estava aqui hoje, né, que é advogado também, e hoje a gente tem a eleição do Sérgio. Então, assim, qual que é o papel? Assim, esse representante... Já perguntei para o Lohan, já esclareci. Esse representante ele vai fazer parte do Conselho Municipal, porque ele é uma entidade que ele vai para além do plano diretor. Já esclareci. O que ele vai ter agora durante a elaboração do plano diretor é uma tarefa a mais, que é acompanhar e controlar o processo. Né? Sem o plano diretor, esse conselho se reúne geralmente a cada 2 meses. Bimestralmente tem a reunião e aí discute temas relacionados ao planejamento, né, do uso e ocupação do território. O que a gente vai ter em relação a uma demanda especial do plano diretor é que provavelmente a gente vai ter 2 períodos aí nos próximos 10 meses que a gente tem pela frente para apresentar esse material preliminar da leitura da cidade, então do diagnóstico. Tudo que a gente está fazendo aqui vai ser apresentado para o conselho, da leitura técnica também. Provavelmente vai acontecer ali no mês de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, a gente deve provavelmente ter que fazer 2 reuniões ali, né, seguidas, né, uma semana na outra, para poder apresentar e discutir isso. E provavelmente no mês de maio, abril, maio do ano que vem, a gente vai ter também mais uma sequência de reuniões para apresentar o conteúdo preliminar. Isso do que a gente está se propondo, mas o próprio conselho pode solicitar reuniões para a gente. A gente gostaria de ter uma formação sobre tal coisa, a gente gostaria de ter uma discussão sobre tal aspecto. A gente se coloca à disposição para participar desse conselho, né? Mas, assim, coisas mais concretas, e eu estou falando isso para vocês poderem saber qual é a responsabilidade que vão ter que assumir a partir do momento que se colocarem na condição de serem representantes. Então, em relação ao plano diretor, é isso. A gente vai ter talvez 2 momentos aí que vai precisar de 2, 3 semanas de reunião, né? Uma reunião cada semana, ali. Agora no mês de novembro e dezembro, e uma provavelmente ali no mês de abril e maio do ano que vem. Tá? Então, essa é uma demanda específica. Como é que vai ser a eleição? A eleição é uma coisa muito simples. Né? Quem está interessado, levanta a mão. A gente vai escrever os nomes por ordem, né, de quem levanta a mão. A pessoa que é representante vai viria aqui na frente e teria 2 minutos para se apresentar. Olha, gostaria de ser, né, representante por isso, eu tenho tais preocupações, né, posso colaborar em tal sentido. Né? Fala como quiser, sou eu. Né? Mas a pessoa se candidata, fala e depois a gente tem uma votação simples entre todos os presentes. Cada um vota só uma vez no representante. Né? E a gente tem a pessoa aqui para contar os votos e a ideia é que o primeiro mais votado seja o suplente. Essa é a lógica geral. Lá na área rural da Santa Filomena teve só um candidato e ontem também na Santa Teresa teve só o Jonas. Mas não tem problema nenhum de ter 2, ter 3 e não fique preocupado se quem perder, não tem essa lógica, porque eu acho que todo mundo aqui está na preocupação de poder colaborar com você. Né? E se ajuda, no final das contas, acho que é um pouco essa lógica. Né? E aí é uma questão depois da própria. Para vocês terem ideia, lá em Iguaçu, uma das localidades, a gente teve 5 candidatos. Um deles ganhou, mas antes de acontecer a eleição, eles falaram, dependendo do resultado, a gente gostaria de ajudar a formar uma comissão, porque eles tinham quase um representante de cada localidade. Então, poxa, eu conheço melhor aquela localidade, gostaria de ajudar um pouco mais. Então, tinha um representante, mas ele de alguma forma era suportado ali, né, por um conjunto de outros moradores. Então, é uma forma, às vezes, até de poder participar mais, né, ativamente. Eu acho que independente de quem for o representante eleito, né, se puder criar um pouco de quem está interessado a discutir, porque esse é o papel fundamental desse representante agora. Ele vai ter que levar o que a gente está discutindo aqui lá para o conselho, né, no sentido de, olha, lá na reunião discutiu tal coisa, a oficina teve tal aspecto. Foi considerado, foi considerado. Então, fiscalizar o que ele está vendo vai ter um movimento contrário, de trazer o que está sendo discutido lá para você. Então, a gente depois vai pedir autorização para esse conselheiro se disponibiliza a ceder o telefone, o WhatsApp, o e-mail, a gente também poder compartilhar. A gente não pode fazer isso por questão de restrição ao acesso à informação, que tem questões legais. Mas se a própria pessoa se disponibilizar a fazer isso, a gente também coloca à disposição dos representantes. Está claro qual que é a responsabilidade, como é que vai ser a votação? Certo? Isso é uma coisa bem importante, porque poderia ser a prefeitura indicando. Poderia ser a última, imagina, você não conhece, né? Quando vai indicar, então, a gente depois ia poder ser acusado de que a gente estava querendo colocar alguém. Não, a lógica é que vocês possam, entre vocês, votar como representante. Eu voto no Lohan. Não pode. Essa é uma sugestão, a gente sugere que Tem que ser. Não posso. É um suplente daquela micro área ali, ó. Boa Parada, Vila Nova. Tem que ser alguém que mora nessa região ali, ó. Tem que ser alguém que mora na Boa Parada, Vila Junto, Centro. A senhora pode votar na senhora. Entendeu? Da Elisete. O André, tu já está dentro do conselho? Não, a Elisete já está.
Tá. Então a Edith, pronto. Oi? A Edith. A elite, mas é tudo Cubatão. Exatamente, está ali dentro. Tá ali. Não, não tô. Tá sim. Eu vou parar na Europa, Vila Juntos e Cubatão. Não, mas Não, ela mora no Cubatão e daí é o Luiz e o Rafael. Tem que ser alguém que mora ali na Boa Parada. Então é o seguinte, ó, o mapa... É bom que ninguém se candidatou, vocês só querem falar. Não, o mapa indica que Cubatão pertence a nossa... Bota o mapa. Bota o mapa. Ah, é verdade. Não, existe, não, é que tá diferente, porque na época foi feito isso na região. Ou Samuel, pela nossa divisão, Cubatão. O Roberto tem razão, só para a gente explicar e esclarecer isso. Pela divisão das oficinas, o Cubatão está nessa localidade aqui. Só que em relação às representações, elas têm um recorte diferente. O Cubatão está naquela área. Eu não sei se o Rafael e os Carlos já são dessa localidade, né? Já são de Cubatão, então, para não ter sobre-representação, talvez. Tem que ela já faz parte do conselho, minha esposa. Tem algum impedimento? Não, vocês que vão voltar. Ah, mas aqui tem um casal novo aqui. É isso aqui que Não, não conhece a a dificuldade, né? dificuldade seria o não conhecimento que a gente deveria ter. Né? Vocês são moradores recentes? Nós Não foi bem, tem mais Tem o André? André. Então ele tem um candidato que é o André. Tá? E é claro, assim, né, a preocupação de talvez conhecer, isso é uma preocupação legítima, estar aqui, se participar do diretor no final, vai conhecendo muito bem o processo. Né? Mas além do André, mais alguém gostaria de se candidatar? Boa Parada, sou morador da Boa Parada. Boa Parada. Teria mais alguém? Está bem representado? Aprovado. Já tem a representação deles mesmo, que já tem representantes do Cubatão. Então, mas André, acho que vale a pena, independente de for candidato único, se puder lhe dar uma palavrinha, né? Eu não estou preparado para ir embora. Também tem candidatura única, mas eu acho que é interessante o André poder se apresentar, Pessoal, só para o André poder se apresentar ali. Tá, para quem não me conhece, meu nome é André, sou morador de Responde desde 2006. Família, meu pai tinha um sítio lá em Barro Branco, desde não lembro lá, mas já uns 20 anos antes eu vim para cá. E assim, a gente costuma participar de várias atividades dentro do município, principalmente aqui. E estou mais me colocando para ajudar, né? Então, um intuito desse. A gente já deu prazo. Assim, a gente agradece porque. Ele está sendo eleito meu suplente, ele vai ser suplente. Vai ser uma dupla suplência, então. Vai ser suplente em executivo. Pessoal, eu queria então agradecer muito a oportunidade de vocês, gente, 9 e pouco, aí, 2 horas e pouco de conversa, e acho que foi bastante produtivo, né? Eu vou pedir um último favor para vocês, que a gente tirar uma foto aí para registrar o momento. Antes de encerrar, eu vou fazer aquela pergunta bem provavelmente desconhecida. No material que foi encaminhado, um dos motivos que a gente é esse. Tem a definição do território, né, e dividido em 4 áreas. Certo? Nós temos um sítio que tem uma Boa Parada. Ali está como definido como área urbana, certo? Assim como outra área ali de Santa Teresa. Isso, exatamente. Sim, o impacto disso é o meu problema, assim, a minha dificuldade. Né? Eu moro numa área rural, na minha visão, né? É história, né? De solo, né? O fato de se definir como área urbana, primeiro, eu não sei se está consolidado, se já é
fundamentado legalmente, como e se esta fundamentação futura, né, provavelmente vai ser uma regulamentação bem concreta, regulamentar, acreditar, né, o diretor depois vai ser regulamentado. Isso vai ter esse impacto de se transformar efetivamente numa área urbana. Essa é a minha preocupação. Mas a preocupação é em relação ao pagamento de taxa ou de transformação? Aquele mapa foi feito de. Deixa eu esclarecer então. Deixa eu esclarecer, aquele mapa não tem nada a ver com o perímetro urbano. Não. Aquele mapa é só a divisão das áreas. A gente não tem nenhuma proposta de área de discussão. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha perímetro urbano novo, pode ser que o perímetro urbano atual seja retirado. A gente vai ter que discutir isso de acordo com as características do planejamento. Não tem nada definido sobre isso. Não tem nada na mesa. Para efeito dessas reuniões. Só para dividir o território para a gente poder ter reuniões descentralizadas. Era o núcleo urbano lá de população. Vamos tirar um pouquinho então, pode ser? Na realidade, assim, a região rural dentro do perímetro urbano. Eles queriam que a banda vai entender que a São José, quando ele era senador, São José foi no vazar. Pessoal, só um pouquinho, pessoal. Queria agradecer os companheiros da universidade aí que participaram de todo esse evento com a gente aí, né? Tiveram aí participando aí, você falou do professor, uma pessoa ótima. Só o resto não. Os companheiros que participaram aí também, que também todas as oficinas que contribuíram com a gente, e principalmente os vereadores que mais participaram, o grande companheiro aqui que participou de toda a oficina, eu acho que um vereador foi uma falta de respeito, eu vou falar, uma falta de respeito, a maioria dos vereadores não participaram das audiências públicas, porque na hora que mais que o povo precisa, eles têm que estar juntos com a gente. É só essa indignação minha. Mas, em torno do poder, em torno do Lohan, que divulgou, né? Mais divulgação, o outro companheiro ali, que fez uma força-tarefa, o Roberto também, né? Fez uma divulgação boa, né? Beto, tem uma foto, Beto? Isso aqui é foto. Muito obrigado. Ô, Senhor!